Se você já teve algum tipo de dificuldade de se relacionar depois de um abuso, esse vídeo é para você. Aqui eu conto a minha história e agora eu estou na fase dos meus 16 anos, onde eu conto que eu, minha mãe e minha irmã saímos da casa onde meu ex-padrasto, fazia o abuso comigo, e depois desse período que a gente foi morar em um quartinho novamente, a gente foi se adaptando, ficou muito melhor, para ser bem sincera para vocês. Nossa, é como se eu tivesse saído de uma prisão, literalmente eu saí de uma prisão. Então, minha irmã já estava estudando, em um lugar mais próximo também de casa. Minha mãe continuou trabalhando também em casa de família. Eu continuei estudando e trabalhando também meio turno, meio período. E eu digo a vocês que 16 anos foi o período que eu fiz mais terapia, tá? Porque a gente saiu de lá e minha cabeça ficou um pouco confusa, mesmo sabendo que eu ia ter mais os abusos. Eu tinha muito pesadelo, tá, gente? Eu tinha muito pesadelo. Era praticamente toda noite tinha pesadelo com aquele homem que fez o abuso comigo. Então eu fiz muita terapia, muita ajuda psicológica também. Teve uma equipe grande que me ajudou, tá? Ser bem sincera, eu não perdi o contato com a vizinha continuou ali, mantendo contato. E eu vou ser bem sincera pra vocês que quando foi passando o tempo eu fui entendendo que, olha, eu preciso continuar minha vida, O que aconteceu ficou lá no passado. Então fazia parte de lembranças e saber como lidar com isso. Então eu fui fazendo terapia e entendendo melhor como lidar com aquilo, E aí, quando eu fiz 17 anos, eu conheci uma pessoa maravilhosa, muito maravilhosa mesmo. E a gente começou, aquela coisa de, vamos assistir um filme na sua casa, isso na casa dele, E aí a gente foi começando assim, não começou nada, como é que eu posso dizer? Não começou do jeito que começa hoje. Começou um estilo bem tradicional de antes, muito carinhoso, muito atencioso também. E eu acabei criando confiança nele, e contar minha história, contei minha história pra ele. A gente passou literalmente um ano se relacionando somente assim. A gente viajava, eu, ele, o pai dele, a família dele viajava, todo mundo junto ali. E a gente não teve nada, tá, galera? A gente não teve nenhum tipo de contato, contato, se vocês me entendem, Rolava beijos, amassos, sim, mas nenhum tipo de contato assim. Ele me respeitou muito. E quando eu fiz 18 anos, tá? Quando eu fiz 18 anos, aí eu me senti preparada também. Foi uma coisa bem assim, como é que eu posso dizer? Foi uma coisa bem bonita, sabe? Eu sempre lembro que eu pensei assim, poxa, foi uma pessoa que também foi colocada no meu caminho para aquilo, porque foi uma pessoa que me respeitou durante um ano, sabe? Então a gente não tinha nenhum tipo de atrito, nenhuma briga, não. Ele sempre me entendeu e me acolheu também. Aí quando eu fiz 18 anos, aí aconteceu, foi muito bom, porque ele respeitou tudo e, nossa, eu nem achei que eu ia ficar tímida em falar isso, mas ele respeitou. A única questãozinha assim depois é que a gente continuou, porém ele tocava bateria e quem namora com músico, alguma coisa aí de música, sabe como a pessoa não tem muito tempo, e aí de repente também ele abriu uma empresa e acabou que a gente não tinha muito tempo ali pra ficar junto, sabe? A gente até tentou ainda, mas não tinha muito tempo pra ficar junto, não. Então, meu primeiro relacionamento foi assim, tá? A gente ficou um ano aí nessa questão de, sabe? Somente os amassos ali, mas eu não conseguia chegar ali, não conseguia chegar, gente, não conseguia chegar, tá? Eu tinha medo, tinha receio, eu achava que ele ia fazer a mesma coisa, mas aí eu fui pegando confiança nele aos poucos e acabou que a gente, se relacionou. Mas eu digo pra vocês que fazer terapia e se relacionar com alguém que te entende foi que me ajudou bastante, sabe? Porque se eu não tivesse essa pessoa que me entendesse, se eu não tivesse essa pessoa, se eu não tivesse fazendo terapia, se eu não tivesse,
buscando ajuda, eu digo a vocês que não seria possível não, porque cada toque parecia que ia invadir meu corpo e parecia que eu estava voltando lá naquele passado, voltando lá naquilo que aconteceu comigo. Então, ter essa pessoa que se relacionou comigo, que me entendeu, eu não sei. Hoje pode ser que uma galera encontre sim, tá, gente? Mas eu acredito que o ponto principal é eu ter buscado ajuda. Eu ter, sabe, terapia, psicólogo e também uma pessoa que me entendesse. Também uma pessoa que eu confiei em contar minha história. E que, sinceramente, hoje eu não me arrependo em nada de ter tido uma relação com essa pessoa, de ter tido um relacionamento com essa pessoa, porque essa pessoa me respeitou e me respeita até hoje, tá? A gente não se fala muito, mas sempre que se fala é uma coisa muito saudável, muito bacana. Ele já tá em outro relacionamento, tá seguindo a vida, mas é aquela coisa, sabe, de se acolher. Eu precisei me acolher, aceitar a minha história, entender a minha história, tá? Eu tive que entender que, olha, isso aqui não teve como mudar. Não tem como mudar o que você passou. O que muda é a sua forma de pensar sobre o que você passou. Então, eu acabei entendendo isso, tá? E eu não parei terapia quando eu fiz 18 anos. Não, eu faço terapia até hoje, sempre que preciso fazer terapia em alguma outra coisa, não em relação a isso, mas porque isso está curado. Sou muito grata porque está curado, mas qualquer outra coisa que eu precise, eu vou fazer terapia. Nossa, tem uma coisa que está me incomodando, eu vou lá e vou fazer terapia. Por quê? Muitas vezes a gente não enxerga logo de cara aquilo que está nos incomodando, aquilo que, né, que deixa a gente meio confuso. Então, assim, sempre que eu preciso, hoje, eu faço terapia. E não só nesse sentido, esse sentido aí já foi curado, tá? Mas em qualquer outra coisa que eu precise fazer terapia, eu faço. Então, o que eu quero deixar para vocês hoje, a mensagem, é que assim, tive um ano de dificuldade para me relacionar. Um ano de dificuldade para me relacionar, tá? Mas quando aconteceu, foi com a pessoa certa, no momento certo, no momento que eu também estava me entendendo, né? Que eu estava me aceitando, porque por muito tempo eu tive nojo do meu corpo, por muito tempo eu achava que ninguém ia gostar de mim, por muito tempo eu achava que meu corpo não... Como é que eu posso dizer? Que meu corpo era tão sujo a ponto de, sabe? Aí eu não vou me entregar pra ninguém porque meu corpo é muito sujo, porque alguém já fez isso. E nada disso foi verdade, sabe? Isso era só coisa da minha cabeça. Quando eu tratei isso, que eu passei um ano tratando isso, e com o apoio dele também, desse meu ex-namorado, a gente se entendeu muito bem. Infelizmente teve que terminar, como em qualquer relacionamento, alguma coisa ou outra não vai bem, terminou. Mas até hoje a gente tem aí um vínculo muito bacana, né, de amizade. E eu sou grata por ele também, por ter entendido, né, reconhecido ali aquela questão minha. Então a mensagem que eu quero deixar para vocês é: procure sempre se entender. Procure ajuda psicológica, procure uma terapia, procure fazer algo que faça você entender a como lidar com o que você vive hoje. Aqui não é somente questão de abuso da infância, abuso psicológico, mas qualquer outra coisa que te faça ficar confuso, confusa, procure ajuda. Porque muitas vezes a gente pensa que a gente sabe lidar com aquilo só. E a verdade é que não. Tem alguém que já enxergou muito lá na frente mais do que você, do que eu. Entende? Então, se você puder buscar uma terapia, buscar uma ajuda psicológica, buscar, não sei, qualquer coisa que te faça entender e aprender a lidar com o que você vive hoje, vá. Porque com certeza isso vai te ajudar lá na frente. Hoje talvez você não consiga enxergar. Nossa, será que isso vai me ajudar? Mas vá mesmo assim. Porque a melhor coisa que tem é você aprender a lidar com os traumas que aconteceu com você. E todo mundo tem trauma. Todo mundo tem trauma da infância. Se não tem é porque já tratou, tá? Mas se reconhece, precisa tratar. Porque muitas vezes o seu comportamento hoje como adulto pode ser um comportamento que você não entende. Muitas vezes foi por causa da sua criança lá ferida, que
né, você não tratou e acabou que você tem um comportamento que você trouxe para a vida adulta. Então se cuide, se ame, se respeite, se acolha e nunca se esqueçam, você é o amor de sua vida. Até o próximo vídeo.